Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um áudio resumo aqui no Escuta e Estuda. E desta vez vamos iniciar uma série de administração e gestão pública. Mais gestão pública, mas também trataremos dos pontos principais da administração. E para iniciarmos o assunto, vamos começar aqui a separar o que é uma organização e estrutura do Estado, porque vamos falar da administração pública, da gestão pública, então nós temos que entender o que é contido nesta palavra público. Quando se fala de público, nós estamos falando de Estado, seja ele Estado federado ou seja ele Estado único, como existem em vários países, a exemplo da França, a exemplo do Japão, e Estados federados, a exemplo do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia. Nós temos federações que sobrepõem a autonomia dos entes federados. Mas quando se fala de Estado, seja ele então federado ou único, nós estamos falando de uma estrutura que vai congregar três elementos principais: povo, território e governo soberano. Povo é o elemento humano, tem que haver as pessoas a serem administradas, geridas, ou seja, o cidadão tem que estar lá. Não precisa ter uma unidade cultural, né? É um mero engano achar que existe, para ser considerado um país, uma unidade cultural. Não precisa exatamente, é claro que facilita muito, né? Como no caso brasileiro, que 99,5% da população fala português, os outros 0,05% falam línguas indígenas, mas existem países que nem toda a população fala a língua principal. O próprio Estados Unidos não chega a 90% fala inglês, uma outra parte fala espanhol, né? Temos os russos, que tem uma configuração dessa também, os chineses, os indianos, eles possuem também uma fragmentação de línguas, onde que as gerações mais recentes falam inglês, mas as gerações anteriores, todos eles. Mas isso não é muito significativo para os nossos estudos aqui de administração geral e pública, ou gestão pública. Então, o primeiro elemento é o povo. O segundo é o território. Tem que ter um território, tem que ter uma base física. Como a gente vai organizar este povo sob uma administração, ele tem que estar circulando nesse território, ele tem que ter a posse sobre esse território. E a posse sobre esse território é a base física de nossos elementos aqui. E um governo soberano, um governo que tenha a capacidade de tomar as suas próprias escolhas, sendo respeitado pelos outros. Não há um governo manipulador por trás. Apesar que, claro, na ciência política nós podemos ter diversas noções sobre o que é um governo soberano, ainda mais nos tempos hoje da globalização, onde grande parte da economia está interconectada, as cadeias de suprimento começam num país, terminam no outro, tudo está relacionado e mudanças que se faz num país vai prejudicar o outro, e a parcela de poder para modificar essa política não está distribuído em todos os países de forma igualitária. E claro, ao longo do tempo também pode mudar. Se considerarmos a evolução da China, que na década de 1980, pegando a China em 1980, a parcela que ela tinha na economia mundial era risível. Era algo que nem chegava à metade da parcela que o Brasil tinha no comércio internacional. O poder que a China tinha em 1980 em relação à economia mundial era pífio, próximo da capacidade de influência que o Brasil tinha em 1980. Passou-se todos esses 40 e poucos anos e as coisas se inverteram completamente, né? A parcela de influência do Brasil na economia mundial
cresceu muito pouco. Teve um leve crescimento ali de importância, e a da China vertiginosamente, a ponto da China hoje ser o segundo poder econômico mundial e que está marchando indubitavelmente a ser o primeiro. Mas quando nós estamos falando aqui, né, do governo, e quando falamos de governo soberano, fora esse exemplo, quanto mais poder se tem dentro da economia mundial, aí nós podemos falar de soberania. Quanto menos poder, menos manobra de coisa. Dizem até de que não existem mais colônias, no sentido literal da palavra, né, da relação mesmo, né, pois todos os territórios que estão descontinuizados de suas principais capitais, como o exemplo da Guiana Francesa, que não está junto com o território principal da França, possuem as mesmas leis da França. É apenas um território, considerado um território desgarrado da França, mas com as mesmas leis. Então não é uma colônia, é um território com soberania da França. Então nós vamos aqui, para não digredir muita coisa e não sairmos do nosso assunto principal, da vontade de falarmos ali de sociologia, política, ciências sociais em geral, economia, dá vontade de falar isso, mas nós temos que nos ater aqui à administração geral e pública, que é o primeiro ponto que tratamos aqui para entendermos um ente e o que é público, o que é administração pública. Nós temos então povo, o elemento humano, território, a base física, e um governo soberano que produz as suas próprias leis. São esses três pontos para dizermos que possamos falar de uma administração pública. E a administração pública, que está ligada ao governo soberano, que vai governar aquele povo dentro daquele território, vai regular as relações desse povo com o território, e do povo com o próprio povo, do povo com a administração. Essa regulação, ela pode ser um conjunto de órgãos, um único órgão, vai depender. E é claro, no caso brasileiro, é um conjunto de órgãos, tanto da administração direta quanto da administração indireta. Chegaremos lá, né? Quando falamos da administração direta, estamos falando lá dos ministérios, dos órgãos diretos com a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, Marinha, Polícia Rodoviária Federal. Estamos falando dos órgãos diretos. E quando falamos da administração indireta, estamos tratando ali das autarquias, das sociedades de economia mista, das empresas públicas e etc. Mas vamos tratar mais para frente, especificamente, até mesmo na natureza jurídica desses entes. E o que nós temos então agora, que é o conjunto de órgãos que vai oferecer serviços ao cidadão. Então nós já temos agora a nossa noção básica de administração pública. Gestão pública é o conjunto de órgãos coordenados para poder oferecer serviços ao cidadão. E aí temos a implementação de políticas públicas, que é assim que essa administração vai se relacionar com os cidadãos, através do oferecimento de políticas públicas. Aí nós temos a nossa lista de políticas públicas, né? Temos 5 capítulos falando da natureza das políticas públicas, como que elas são organizadas, o ciclo das políticas públicas, o porquê alguns problemas entram na agenda da política pública e outros não são. Temos tudo lá explicado, bem caracterizado todos os pontos, né, de como se avalia, os indicadores necessários para tratar a eficiência, eficácia, efetividade, os critérios, tudo isso. E é interessante agora não falarmos exatamente da política pública, que nós estamos tratando agora, não da ação, e sim de quem a faz, que é a administração pública.
E aí que nós vamos fazer uma viagem no tempo para entendermos como que ela chegou às noções de administração que nós temos hoje. Porque ela é gerencial, o gerencialismo, como que chegou ali no Brasil. É claro, no mundo, a administração pública já existe muito antes da existência do próprio Brasil. Pelo menos da nossa tradição histórica. É claro que os indígenas que aqui estavam também se organizavam de alguma forma, mas para a construção do Brasil mesmo, do que nós chamamos de sociedade brasileira, o que nos importa é a tradição ocidental de administração pública, que vai começar lá nos estados antigos, lá dos caldeus, assírios, babilônicos, egípcios. Essa organização que lá no começo ela tinha uma pauta extremamente religiosa. O Egito, por exemplo, era um estado teocrático, onde quem governava era considerado um deus vivo. E nesse desenvolvimento nós vamos chegar no Estado grego, e depois do Estado grego o Estado romano. O Estado romano ele vai ensaiar uma cultura de um Estado laico, Estado separado da religião, porque a Roma antiga dominava grande parte da Europa e do norte, e todo o norte da África, e grande parte também do Oriente. E lá se tinha povos de diferentes culturas, com diferentes deuses, diferentes noções, e as leis romanas não estavam preocupadas, pelo menos no início, não estavam preocupadas em adorar um deus, e sim harmonizar as relações entre essas diferenças, de manter todas essas diferenças, até quando Teodósio legalizou e oficializou, né? O imperador Constantino legalizou o cristianismo, depois Teodósio oficializou. E aí todo mundo foi obrigado a ser cristão. E o Estado laico deixa de existir para existir o Estado religioso. Sendo que o que sobrou desse Estado religioso nós podemos ver resquícios ali no Vaticano, na sua forma de organização. Não é exatamente a romana, mas tirou-se muito do que era ali. Na escolha do Papa, nas hierarquias que existem, desde o padre até os cardeais, tudo isso. Só que aí, Estado romano desaba, a civilização ocidental passa por um período terrível, que são os estados medievais, os feudos na Baixa Idade Média, onde só era figurativa a existência de um rei, ele não tinha exército para poder interferir em nada. Quem realmente tinha o poder era o senhor feudal, cada pequeno feudo ali. Depois, na Alta Idade Média, por fim, os estados absolutistas, quando acaba a Idade Média, eles começam a se reorganizar. O rei passa a ter poder, principalmente ali nas revoluções, nas guerras principais ali, para poder, dos enfrentamentos, principalmente a Guerra dos 100 Anos, entre França e a Inglaterra, começam a se organizar, claro, sob a égide do rei, o absolutista. Não havia regras, não havia constituição, não havia nada. E aí que é importante entrarmos no nosso ponto de estudo, que é o absolutismo. Ele imprimiu um modelo de gerência da coisa pública chamado modelo patrimonial. Patrimonial porque o rei não tinha limites, ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse fazer uma festa e ele não tivesse recursos para essa festa, era só ele mandar os seus guardas irem buscar esses recursos com a população. Ia lá e tomava as coisas da população e esses recursos estavam ali nas mãos dele. Não importava o quanto de sofrimento que levaria a população, né? E todas as coisas eram geridas não para o bem da população que ali estava, mas eram geridas
para a manutenção do poder do rei e de toda a sua família, de toda a nobreza estava ali acima. E claro que tinha o apoio do clero e de outras figuras que giravam em torno da nobreza. Mas o Estado absolutista tinha uma confusão terrível entre o público e o privado. Até parece que estamos tratando de novo aqui no Brasil, que ainda existe em muitas pessoas no Brasil, muitos administradores, principalmente nos patamares menores ali da administração pública, pequenas cidades, povoados, cidades com 4, 5 mil habitantes, escondidas dos grandes centros, aonde a fiscalização não alcança, e ainda existe essa característica que é a não separação do público do privado, o que é público é tratado como privado, e privado de quem tem o poder, e tudo que é público às vezes não tem dono. Então nós temos essa configuração ali, mas nos estados absolutistas, estados modernos, eles já nascem com essa visão, um modelo patrimonialista, um modelo que não havia limites para que o rei pudesse ter respeito para com as autoridades. E no caso de Portugal, que é quem patrocinou a montagem, sem saber, claro, não foi uma coisa extremamente planejada, o Pedro Álvares Cabral não desceu ali no Brasil, indo para as Índias, e disse: não, vou ali naquele território para começar a dar o início do planejamento feito para 500 anos e iniciar a montagem do Brasil. Não, claro que não, mas ao longo do tempo os acontecimentos vão levando à construção da sociedade brasileira, E até como Darcy Ribeiro, ele coloca lá no livro dele, O Povo Brasileiro, livro excelente também, que trata de alguns aspectos da sociologia, mas também de alguns aspectos da administração pública, como também os donos do poder de Raimundo Faoro também tratam disso aí. Podemos ver que existe ali já a montagem primeiro da estrutura governamental para depois ter a montagem da população, do povo. Primeiro se monta o governo para depois se montar o povo, que é um ponto que, se pensarmos nos Estados Unidos, nos estudos comparativos, foi o contrário. Primeiro o povo chegou à Nova Inglaterra e depois montou o Estado. No caso brasileiro foi o contrário, o Estado foi montado primeiro, para depois ser montado a população, E grande parte dos que chegavam ali degredados de Portugal, ou nobreza de Portugal também, chegava ao Brasil, ia sem saber montando a elite brasileira, montando também grande parte da população, os escravos, e depois, quando o Brasil já é independente, chega os imigrantes, muitos deles pobres, fugindo das guerras que estavam explodindo por toda a Europa, principalmente ali italianos e alemães, logo depois da unificação, um pouco antes, bem antes da unificação. Parece que a primeira leva de alemães chega em 1824, 2 anos depois da independência, mas depois vai demorar muitos anos ainda para que as novas levas cheguem de alemães e italianos, que vai ser lá quando inicia-se as guerras de unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha, no final do século XIX. Otto von Bismarck, que promove a guerra da Prússia contra os franceses, mas isso aí é outro fator histórico. Então, de 1500, quando os portugueses chegam aqui no período colonial de 1500 até 1822, no período imperial também do Brasil, 1822 até 1891, 91 não, porque a queda do Império foi em 89, 91 é a Constituição, mas
o período imperial mesmo, de 1822 até 1889. E depois o período oligárquico, que vai ser a Primeira República de 1889. Tem ali a publicação da Constituição de 91, até 1930, marcada por esse sistema patrimonialista. Mesmo com a independência brasileira, o sistema patrimonialista continua. Mesmo com o Império, né, e um homem extremamente culto que era Dom Pedro II, pelo menos o máximo de cultura ele recebeu, bem diferente do seu pai, conforme o Laurentino Gomes nos conta nos livros dele, né, 1800. Ele tem 3 livros, né, 1808, 1808, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. 1822, a independência, e 1889. Destes livros, ele nos conta praticamente que Dom Pedro II foi criado de uma forma totalmente diferente do seu pai. O pai dele chegou aqui menino, né, em 1808, sem muita educação. As cartas que ele trocava demonstrava uma péssima capacidade de leitura, uma péssima capacidade de escrita, né, desconhecimento da gramática do português da época. Mas ele tinha coragem, né, apesar que ele vivia na gandaia, né, o que se tem de notícias era que ele trancava a Imperatriz Leopoldina e depois iria fazer gandaias lá no Rio de Janeiro. Até que teve uma lá que ele foi se encontrar com uma mulher e apanhou do marido da mulher. Aí depois, quando voltou de madrugada para casa, disse que caiu do cavalo e teve que, para não criar um escândalo, teve que promover o cara para o cara sair do Rio de Janeiro. Promoveu o cara, a família do cara foi para São Paulo. Mas é outra coisa, vamos digredir sobre isso aqui não. Mas enfim, então nós temos lá a mesma coisa, né? O Dom Pedro II vai ser altamente educado, né? Principalmente pelos Bonifácio, e mesmo assim ele não vai implementar um sistema melhor, porque não existia um sistema melhor, né? Havia grande corrupção, né? Uma mistura do privado com o público, não havia respeito nenhum, tudo era baseado na elite, principalmente a oligarca. Depois da queda do Império, quem vai dominar a política, todas as cenas, é a oligarquia, né? Inclusive a administração pública, ela drenou todos os recursos do Brasil para a elite, né? No convênio de Taubaté, onde criou-se a aliança do café com leite, o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais, para governar o Brasil durante uma legislatura seria um presidente de São Paulo, durante a outra um presidente de Minas, depois São Paulo e Minas, e os outros estados que se dane. Os outros estados não teriam representantes. Então ficou neste convento Taubaté, e não era só essa dobradinha entre os dois estados, mas era toda a administração pública voltada para sustentar a máquina pública governada por São Paulo e Minas Gerais. E havia grande corrupção, pessoalidade, não havia concurso público, tudo era nomeado, né, pelos amigos dos amigos, havia nomeação, não tinha nada disso e era algo terrível. Só que lá na Europa eles estavam superando esse tipo de modelo lá na Europa. Lá na Europa, Max Weber, ele tinha nos deixado o chamado modelo, o modelo burocrático, aonde que esse autor ele vai criar uma tese de que era necessário que o Estado tivesse critérios,
né? Uma vez que até no direito já se tinha tido algumas das revoluções importantes. Na Europa, no Brasil não. Tinha tido as revoluções importantes, né? A Revolução Francesa já tinha passado, né? E já tinha colocado pelo menos os lemas liberdade, igualdade, fraternidade. A liberdade já tinha sido colocada em prática, a igualdade não, né? É só lembrar daquelas 3 gerações do direito, né? Liberdade, o Estado não tem que intervir no indivíduo, na vida da pessoa, tem que fazer o menos possível, né? Aquela coisa de aumentar impostos sem nenhum objetivo quer dizer, com objetivos pessoais do rei, isso já não existia, pelo menos ali, quer dizer, existia, sempre existiu, mas as justificativas são agora tidas como públicas para que possa se fazer isso. A liberdade, a igualdade, a promoção. O Estado tem que promover a igualdade, uma vez que as pessoas possuem diferenças, claro, possuem diferenças biológicas sim, mas diferenças sociais, seriam imperdoáveis à vista da justiça, do modelo de justiça, e que até hoje ainda não estão resolvidas, e pelo menos no mundo ocidental se tornaram até mais dramáticas, a ponto de que crianças que nascem em berços ricos, eles só têm, a única preocupação é qual escola bilíngue a criança ali vai estudar aos 10, 11 ou até mais cedo ainda. Qual é a escola bilíngue? Qual vai ser a marca do sucrilho Kellogg's que ele vai comer? Tudo isso, enquanto outras crianças já nascem lutando pela vida porque a mãe se alimentou mal durante toda a gestação e não tinha alimentos, né? O fato é que já nasce com algum defeito congênito no coração, tem que fazer uma luta pela vida. Se não tem, toda a estrutura vai morrer, ou então vai crescer sem os nutrientes, sem vitaminas, o raciocínio vai ficar mais lento, tudo isso, e é óbvio, vai ser o empregado em relação ao outro que já nasceu patrão. Mesmo que, ou seja, a injustiça. E aí, neste ponto, o Estado tem que entrar para poder criar uma balança um pouco mais fiel e mais justa para que as pessoas que tiveram essa desvantagem pudessem ter alguma chance de ascensão social. E não resolveu muita coisa não, né? E os direitos de terceira geração já não é para indivíduos ou grupos sociais, ou nas suas relações uns com os outros, né? No de segunda gerações nós temos também aquela questão trabalhista, né? Que o Estado tem que intervir nas relações trabalhistas também, né? O empregado não tem o mesmo poder do patrão. E os direitos de terceira geração, eles estão mais ligados à questão de direitos coletivos. Não existe um indivíduo, como gozar de um ambiente saudável, sem poluição, tudo isso, né? Só que esse terceiro ainda não estava muito em evidência naquele momento, mas o primeiro e o segundo, né, liberdade e igualdade, já estava bem em evidência, e que era necessário a administração pública também se adaptar a esses novos tempos. E aí o Max Weber ele vai nos passar um modelo burocrático. Um modelo burocrático de administração, que era necessário haver critérios de contratação, critérios de tudo isso. E no Brasil esse modelo burocrático ele vai começar a ser implementado em 1930. Já estava atrasado em relação aos outros povos. O modelo burocrático já estava em plena existência lá nos Estados Unidos desde 1776. Claro que tinha ainda muitos resquícios de patrimonialismo. Uma vez que falamos de modelos, quando o modelo é implementado, ele existe resquícios do modelo anterior.
Não é dizer que hoje nós temos o modelo gerencial implementado no Brasil, mas existem resquícios do modelo burocrático e existem resquícios do patrimonialismo ainda no Brasil. E quando falamos ali dos Estados Unidos, 1776 para frente, nós estamos, claro, falando do modelo burocrático, depois vai chegar o gerencial, que é no século XX, mas existe também resquícios de modelos do modelo patrimonialista, principalmente no sul dos Estados Unidos, como nos revela Tocqueville, né? E no caso brasileiro não vai ser diferente. Vai começar a ser implementado um modelo burocrático em 1930 pelo Getúlio Dornelles Vargas. E, obviamente, ele vai ter problemas para implementar, uma vez que a oligarquia que se beneficiava de um modelo totalmente desorganizado, que é o patrimonialismo, né, vai ter que pedir uma revanche. Né? E o modelo burocrático ele vai trazer o profissionalismo, vai buscar o máximo possível da impessoalidade na hora de contratar, a isonomia, a moralidade. Ela não vai querer o nepotismo. O nepotismo é coisa do patrimonialismo. Ainda existe no Brasil o nepotismo, né? De você contratar parentes ou fazer o nepotismo cruzado para fugir das regras da lei. A pessoalidade, a corrupção, tudo isso que está no patrimonialismo ainda permeia grande parte da estrutura e as ações de muitos administradores públicos no Brasil. E a burocracia, né, não no sentido que nós temos pejorativo de papelório, de grande parte de procedimentos, ela vem para resolver um problema. Max Weber vai nos mostrar um problema. Mas isso vai ficar para um próximo áudio resumo, pois já estamos avançados no tempo. E se inscrevam ali no canal, para que possam receber mais conhecimento de humanos para humanos. Não temos escritos por inteligência artificial, e sim apenas pontos aqui que a gente vai trabalhando, lembrando e discutindo. Enfim, ajude nosso canal aqui, muito obrigado e até o próximo áudio resumo.